por que o teu coração queima. Pelo que o teu coração queima? A gente fala muito, né, sobre isso, existem músicas que a gente canta, né, então vem nos incendiar, né, coisas sobre fogo, né, a gente fala muito sobre isso, a expressão do Espírito Santo, né, a gente fala algumas coisas assim que a gente quer queimar, mas por que o meu coração queima? Pelo que o meu e o seu coração queima? Eu gostaria que você abrisse tua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32. Lucas 24, 32. A Bíblia diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu vou ler mais uma vez. Perguntaram-se um ao outro, não nos estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Deus, nós estamos na tua presença santa e poderosa. Ó Deus, a tua palavra, ela é viva, é eficaz, e eu oro a ti, Senhor, para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração venha ser exposto, derramado, Senhor Deus, nas nossas vidas nessa manhã, a fim de que a gente saia daqui, Senhor Deus, queimando, mas queimando, Senhor Deus, pela razão correta, pelo motivo correto, Senhor. Fortaleça as nossas vidas, Jesus. Encha os nossos corações com a tua presença, Senhor. E que o teu Espírito Santo domine sobre o meu ser, sobre os meus lábios, sobre a minha mente. E faça, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa manhã aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa mente esteja cativa a ouvir o teu Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra de convencimento nos nossos corações. Faça o que o Senhor bem entender, Senhor Deus, aqui a igreja é tua, o povo é teu. E que em nome de Jesus saiamos daqui abençoados e cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é o texto muito conhecido, aonde dois discípulos estão caminhando no caminho de Emaús. O texto completo, se você quiser ler em casa depois e puder, do verso 13 até o verso 35, Lucas 24, do 13 até o 35, você vai ler você vai ver essa história, onde eles começam a caminhar, aonde eles estão passando por um período difícil, aonde eles estão de luto ou pós-luto, né? Eles estão ali conversando a respeito daquelas coisas. Eles já haviam ouvido alguns testemunhos de que Jesus não estava lá, de que a tumba foi encontrada vazia, mas ninguém achou o corpo, ninguém viu Jesus, ninguém sabia onde estava. Então algumas coisas talvez começam a entrar na mente deles e a se preocupar e a pensar o que poderia ter acontecido, enfim, e eles estão conversando a respeito daquelas coisas. E quando a gente está de luto, quando a gente está triste, quando a gente está com algum problema, a gente entende que é um momento difícil, mas parece que nesses momentos complicados a gente não consegue pensar em outra coisa. A gente parece que não se desliga, parece que o assunto vira e mexe, ele volta de novo. Quando alguém às vezes nos ofende, parece que a gente fica lembrando daquelas palavras o tempo todo, e parece que toda vez que a gente lembra, ela machuca a gente de novo, as palavras ferem a gente de novo. É complicado, porque às vezes a gente pisa na bola, às vezes a gente erra, às vezes a gente faz algo que não deveria fazer, e aquilo fica martelando na nossa vida ainda por muito tempo. Ou às vezes é algo que a gente julga ser injusto. Eu imagino aqueles homens pensando assim, mas Jesus, um homem, um profeta, alguém de tanto valor, fez tantos milagres, ajudou tantas pessoas, teve tanto compaixão das pessoas, foi morto injustamente. A gente andou com eles, dividiu a vida com eles aproximadamente 3 anos, mas agora se foi.
Nós tínhamos esperança de um tempo melhor, de um futuro melhor. Alguns talvez pensavam que Jesus ia vir, ia libertá-los da prisão de Roma, né? da influência que Roma exercia sobre eles. E aí, depois de 3 anos, isso vai embora. Essa esperança some, essa esperança simplesmente desaparece. Então aquilo incomodava eles e eles estavam ali tristes. E quando a gente está triste, a gente não sabe falar de outra coisa. A gente só quer falar da nossa tristeza. A gente só quer deixar claro o quão machucado nós estamos, o quão ferido nós estamos, o quão triste nós estamos. Quando algo não sai bem na nossa vida, parece que a gente só quer falar sobre aquilo. Parece que é como quando aquele machucado que você tem, ele fica doendo, mas você está ali mexendo e tirando a casquinha, está doendo, mas parece que ao mesmo tempo é satisfatório. Você quer ficar, como diz um ditado popular, lambendo as suas próprias feridas. E nós vemos esses homens caminhando 11 quilômetros, a Bíblia vai dizer, caminhando e falando sobre as questões do que havia acontecido. Imagina aquele contexto, um grande profeta que estava com eles há 3 anos, depositou esperança neles, falou sobre um futuro promissor, falou sobre algo diferente, falou sobre estabelecer um novo reino, sobre quebrar tudo aquilo que eles conheciam. Em outras palavras, mudou o jeito daqueles homens verem a lei, mudou o jeito daqueles homens verem até o próprio Deus. Mas aquela esperança se foi. E quando nós estamos tristes, é natural nós conversarmos sempre os mesmos acontecimentos. Ver foto, ver vídeos, né, relembrar, buscar de novo, lembrar uma conversa, lembrar um tempo. É normal, quando nós estamos tristes, quando nós estamos de luto, nós buscarmos sempre relembrar os momentos bons, mas isso parece que não sai do nosso coração, parece que a gente não encontra outro motivo, a gente só fala disso. E a primeira coisa que o texto mostra para nós, é que enquanto aqueles homens estavam pensativos, enquanto aqueles homens estavam preocupados, enquanto aqueles homens estavam sem saber o que fazer e somente repetindo, né, aquela dor, aquele sofrimento, falando sobre, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima diante deles. A Bíblia vai dizer que Jesus não só aparece para eles, mas Jesus se aproxima. Aqui eu entendo algo sensacional para as nossas vidas, porque em todos os momentos difíceis que nós passamos, Jesus não só aparece, mas Ele se aproxima de nós. Nos momentos em que nós estamos de luto, e nos momentos que nós estamos em dificuldade, nos momentos em que nós estamos tristes, Jesus, Ele não só aparece, mas Ele se aproxima de nós. Ou seja, o primeiro passo é dado por Jesus, para que nós tenhamos um tempo com Ele, um relacionamento com Ele. Jesus se aproxima. Ele se aparece, mas ele não só aparece, mas Ele se aproxima. Jesus dá sempre o primeiro passo. Antes de nós amarmos a Jesus, Ele já nos amava. Antes de nós querermos Jesus, Ele já nos queria. Antes de nós termos aceitado o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, Ele já havia feito o sacrifício por nós na cruz. Jesus dá sempre o primeiro passo. Quando a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus, na verdade, assim, nós já fomos aceitos por Jesus, por isso que a gente precisa aceitar. Porque por Ele nós já fomos aceitos. É aceitar que Ele pagou um preço por mim. Está pago, eu só preciso aceitar. Jesus então aproxima, mas a Bíblia ela vai relatar algo importante. Vai dizer que eles foram impedidos de reconhecer a Jesus pelos seus próprios olhos. A Bíblia não está dizendo que Jesus chegou disfarçado. A Bíblia não está dizendo que Jesus estava num corpo diferente. A Bíblia não está dizendo que Jesus ele não se deixou ser reconhecido. Mas a Bíblia está dizendo que por causa dos próprios olhos deles, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Talvez por causa do sofrimento. Talvez por causa da dificuldade. Talvez por causa do luto. Talvez por causa do desejo de querer continuar sofrendo. Porque tem gente que é assim.
Tem gente que não esquece, tem gente que não deixa embora o sofrimento, não deixa para trás o passado, quer continuar colecionando mágoa, sofrimento, tristeza. Que todo mundo tenha dó dele, que meu Deus, coitadinho, coitadinha. E a gente quer muitas vezes ficar colecionando isso para nós. E isso, meus irmãos, impede que nós enxerguemos Jesus se aproximando de nós. Jesus se aproxima de nós, Jesus está se aproximando de nós nessa manhã, mas se nós não deixarmos embora o nosso sofrimento, a nossa tristeza, o nosso luto, o passado, aquilo que machucou, aquilo que ficou para trás, nós seremos impedidos, os nossos olhos não vão conseguir enxergar a Jesus. Nós precisamos deixar para trás. No verso 16 diz que mais os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O que é que tem nos impedido de reconhecer Jesus na caminhada? O que é que tem nos feito nos sentir só o tempo todo? Sozinho, abandonado o tempo todo? O que é que nós estamos deixando influenciar a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, que não tem permitido a gente enxergar Jesus? Se aproximando. Mas a Bíblia diz que Jesus não só se aproxima, mas a Bíblia diz que ele começa a caminhar com eles. Aqui eu aprendo que Jesus ele não só aparece, ele não só se aproxima, mas ele caminha conosco. E caminhar, queridos, é andar junto, é fazer o mesmo trajeto, é fazer o mesmo caminho. Caminhar é por onde um passa, o outro passa também. Se você vem de uma parte mais de fazenda como eu, nas fazendas muitas vezes tinha algo que a gente chamava de trieiro, ou o caminho da roça. Ia um aqui e o outro atrás. Aonde um ia, o outro ia. Às vezes você falava, cuidado aqui, Você vai avisando, eu estou andando e o outro está andando comigo. Eu estou fazendo um caminho, o outro está fazendo o mesmo caminho que eu. Caminhar é trilhar o mesmo caminho, é andar a mesma quantidade de quilômetro, é fazer o mesmo trajeto que o outro. Jesus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, já ressurreto, ele decide aparecer para aquele povo, e não só aparecer, mas se aproximar, e não só se aproximar, mas também caminhar com aqueles homens. E conosco é da mesma forma, Jesus também deseja caminhar comigo e com você. Ele não precisaria disso, mas na sua bondade, na sua generosidade, na sua misericórdia, ele decide caminhar comigo e com você, para te dizer, no caminho que você está andando, na dificuldade que você está passando, eu sei o que é, eu já passei, eu passarei contigo, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você. E para caminhar, precisa gastar tempo. Lá em casa tem esteira, e talvez na sua casa também tenha. Uma esteira que vira cabide de roupa. Eu estou vendo aqui uns irmãos se entregando, sorrindo aqui. Vira cabide de roupa. Porque ela não caminha sozinho. Você tem que subir nela. Para fazer algum efeito, você tem que subir nela. Eu quase mandei uma carta para a fábrica, falando assim, não deu certo não estou emagrecendo. Mas eu pensei, eles vão perguntar, você está subindo nela? Eu ia falar, não estou, né? Não estou gastando tempo com essa esteira, então não tem como fazer efeito. Caminhar, irmãos, precisa de nós gastarmos tempo. Eu falava um pouco sobre isso com os irmãos, num café que a gente teve aqui hoje. Dá trabalho. Muitas vezes as igrejas não querem cuidar das pessoas, não querem cuidar dos líderes, dos liderados, porque dá trabalho. Caminhar junto dá trabalho, ensinar dá trabalho, mas Jesus, ele passa, por aquilo junto com eles. Talvez ele tinha um monte de coisa para resolver, ali ele já estava, imagino eu, pós-ressurreição, então ele poderia talvez estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas ele decide nesse momento, durante talvez parte desses 11 quilômetros, caminhar com esses homens, gastar tempo com eles, fazer o mesmo trajeto que aqueles homens estavam fazendo. A vida cristã não é uma caminhada solitária. A vida cristã é uma caminhada junto. Uns com os outros, porque repare que não era um discípulo só que estava sozinho. Não era, eram dois. E Jesus estava com eles. Às vezes a gente acha que pode ser crente sem igreja.
A gente desanima, a gente vê muita coisa errada, às vezes a gente se frustra, às vezes as circunstâncias vêm, às vezes a gente se decepciona. Irmão, se você continuar olhando para o homem, se você continuar olhando para a minha vida ou para a vida dos pastores dessa igreja, dos líderes dessa igreja, uma hora ou outra você vai se desanimar, uma hora ou outra você vai se frustrar, uma hora ou outra a gente não vai ser bom, não vai suprir as tuas expectativas, mas a grande questão da vida cristã é você continuar caminhando, olhando para Jesus, porque é Ele quem se aproxima, é Ele quem decide andar junto conosco. Nós vamos errar num determinado tempo ou no outro, mas Jesus é perfeito e Ele continua caminhando com a gente. No momento que talvez eu estiver caindo, você me ajuda a levantar. No momento que você estiver caindo, nós ajudamos você a levantar. E Jesus continua caminhando com a gente. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Não é eu sozinho, não é minha família. Eu sozinho não sou igreja, mas nós juntos nós somos igreja. É errado dizer eu sou a igreja do Senhor. Não, eu sozinho não sou a igreja do Senhor. Mas onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele garantiu que Ele estaria ali. Ah, meus irmãos, quando a gente começa a adorar o Senhor, quando a gente deu a mão aqui uns para os outros e começou a adorar, eu senti uma graça do Senhor, eu senti uma graça do Espírito Santo, uma presença do Espírito Santo, porque você pode falar o que você quiser, mas a igreja continua sendo a noiva do Senhor. E Ele vai voltar para buscar a tua noiva, como a gente cantou aqui. Jesus caminha com eles, Ele quer caminhar com a gente, Ele está caminhando com a gente, mas ainda assim, eles não reconheceram a Jesus no jeito de andar. Sabe aquela pessoa que você conhece tanto, que você sabe até os tiques dela, o jeito dela andar? Tem gente que tem tique, eu não tenho, mas tem gente que tem. Se estiver me imitando, fazendo figurinha aí, vocês vão ver depois, viu Macedo? Tem gente que... A Janaína é a rainha é verdade, ela é a rainha das figurinhas. Tem gente que a gente sabe até o jeito de andar, né? Até o jeito de andar a gente sabe como é que funciona. Mas nem com o jeito de caminhar, depois de 3 anos, ainda assim os olhos daqueles homens estavam vendados. Jesus se aproxima. Jesus começa a caminhar com eles. E Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando. Em outras palavras, Jesus se interessa pelo assunto que eles estavam conversando. Irmãos, olha que maravilhoso é isso. Jesus não só se aproxima de nós, Jesus não só decide caminhar, fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto que eu e você estamos fazendo, mas Ele se interessa pelo que a gente conversa, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, pelo que a gente gosta. Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com toda a sua santidade, se importou com o que aqueles homens estavam conversando, se importa com o que eu e você está conversando, se importa com o que passa na minha e na sua mente, se importa com o que a gente pensa, o que a gente acha. Jesus se importa, ele começa a conversar. Ele quer saber o que está passando na nossa cabeça, Ele quer saber o que nos aflige, Ele quer saber o que nos preocupa, Ele quer saber da nossa angústia, Ele quer saber dos nossos medos, Ele quer saber dos nossos problemas. Jesus quer saber daquilo que nos trava, daquilo que nos impede de prosseguir. Jesus quer saber, por mais que Ele sonda o nosso coração, Ele conhece tudo que se passa aqui dentro, mas Ele pergunta porque Ele quer saber o que passa na minha e na sua vida. Jesus quer saber. Ele não é um estranho para nós, Ele é alguém que está caminhando, que se aproximou, que está caminhando com a gente. E olha que situação constrangedora eu fico vendo. Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? E eles falam assim, olha, o senhor só pode ser da lua, né? Você não está sabendo o que está acontecendo? Bíblia, versão pastor Bruno, viu? Você não sabe o que está acontecendo? Você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Você não viu os posts da internet? Você não está no Instagram, você não está no TikTok, você não está no Facebook, você não viu o que aconteceu. E Jesus fala, não, me conte mais aí. E eles começam a falar de Jesus para ele mesmo, olha que constrangedor. Sabe quando você está com sono, que você fala, Deus, eu te abençoo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Jesus. Dorme com Deus, Deus. Amém. Imagina esses caras tão perdidos no que eles estavam acontecendo, tão angustiados, que eles começam a falar de Jesus para Jesus. Não, o nosso mestre estava aqui, mas infelizmente ele morreu. E aí ele até parece que apareceu com as irmãs lá, mas acho que as irmãs estão meio loucas, porque ninguém viu ele. Está só o falatório, realmente lá o corpo não está lá, mas também não viu ele. Então é um negócio que não é a palavra delas contra a nossa, a gente não sabe o que está acontecendo. E eles começam a falar. E às vezes a gente está assim. Falando para Jesus daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, sendo que foi Ele mesmo que permitiu a gente passar por tudo isso. Sendo que foi Ele que permitiu as provações chegarem na nossa vida, na nossa casa, para nos forjar, para nos melhorar, para nos ensinar. E provação é diferente de tentação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova, e uma vez que nós somos provados, nós podemos ser aprovados, e sendo aprovados, a nossa aprovação produz em nós perseverança. Sabe, queridos, às vezes a gente está assim, Jesus se aproxima, Jesus começa a caminhar com a gente, fazer o mesmo trajeto, quer saber, se interessa da nossa vida, a gente começa a falar às vezes coisas sem nexo. E é por isso que eu entendo que às vezes o Espírito Santo, como a Bíblia diz, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele traduz aquilo que eu não estou sabendo falar, aquilo que a minha angústia não está sabendo traduzir, ele traduz ao Senhor e ele leva até o Senhor as minhas angústias, os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus anseios. E a Bíblia diz então que Jesus, ele não só aparece, mas ele começa a expor as Escrituras. Em outras palavras, Jesus começa a pregar para eles. Jesus faz uma exposição de Moisés até os profetas. Que privilégio é poder caminhar com Jesus, é poder ter Jesus como nosso pastor. É saber que a gente não está aqui simplesmente jogando palavras ao vento, que a gente não está aqui perdendo o nosso precioso tempo num domingo como esse. A gente está aqui ouvindo a voz de Jesus. A gente está aqui ouvindo Jesus falar com a gente. Jesus expõe as Escrituras, mas eu fico pensando, por que Jesus expôs as Escrituras? Jesus podia falar qualquer coisa. Jesus podia dar uma lição de moral. Jesus podia aparecer naquele momento ali e dizer, rapaz, vocês não estão me conhecendo não. Jesus podia ter falado, né, como a gente fala, o CPF dos caras, tudo. O Social Security dos caras, tudo. Mas Jesus, ele decide expor as Escrituras, porque o poder está na Bíblia. Nada do que eu falar de mim mesmo aqui faz diferença na sua vida. Mas porque nós pregamos a palavra do Senhor, se nós colocarmos em prática o que esse livro aqui diz, a nossa vida, de fato, ela é transformada. Jesus, ele começa a expor as Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida. Ela é tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, um dia eu não vou fazer isso aqui porque está transmitindo, mas um dia eu fiz na igreja que eu pastoreava. E os irmãos ficaram um pouco escandalizados, mas eu peguei a Bíblia, eu joguei no chão, eu pisei em cima dela, eu falei, irmão, isso aqui, você acha que isso aqui é santo? Isso aqui é santo se você colocar ele em prática na sua vida, senão é um livro de papel como um outro qualquer. Tem gente que se escandaliza de alguém pegar a Bíblia, jogar no chão e pisar, mas vive fazendo aquilo que a Bíblia fala para não fazer. O poder, Jesus, ele prega, ele expõe, ele faz questão de expor, de Moisés até os profetas, para dizer o seguinte, eu poderia falar qualquer coisa, eu poderia repreender vocês, eu poderia aparecer para vocês, eu poderia falar tudo que acontece na vida de vocês, mas eu entendo que o poder está na palavra do Senhor, foi por meio da palavra que tudo que foi criado, passou a ser criado, passou a existir, por meio da palavra do Senhor. Sabe, às vezes a gente quer fazer um malabarismo teológico para dizer, não, essa parte da Bíblia aqui não tem muito sentido, essa parte aqui foi traduzida talvez errada, você acha que Deus ia permitir que a palavra dele fosse traduzida de forma errada? Come on!
Às vezes a gente quer aceitar, e eu gosto muito de falar isso, ou você aceita esse livro na sua totalidade, ou então você está perdendo tempo. Ou você aceita o que esse livro diz para a tua vida em todas as áreas da sua vida, ou então você está perdendo tempo. De fato, ou a Bíblia ela é o nosso manual de fé, ou então nós vamos ficar escolhendo o texto. Não, esse aqui eu gosto. Não, esse aqui eu não gosto. Igual aquele negocinho que você tira o versículo, aí você tira um lá, não, esse aqui não. Aí você pega o outro, que esse aqui não está falando de bênção. Aí você tira, pega o outro, até sair um bom. Irmãos, a Bíblia é um todo para as nossas vidas. Não vamos ficar fazendo malabarismo. Nós temos que abominar qualquer ensinamento que diga que a Bíblia é velha ou que precisa de atualização. Teve pastor aí famoso no Brasil, lá, tempos atrás, aí está falando que a Bíblia precisa de atualização. E é um cara com uma conversa mole, com uma conversa suave, que se você não ficar esperto, você cai no que ele está falando. O cara tem tanto conhecimento de mundo, culturalmente falando, que se você não ficar esperto, daqui a pouco você está pensando, cara, será que não é mesmo? Será que a Bíblia não precisa de uma atualização mesmo? Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Se o próprio Jesus mencionou a Bíblia, fez questão de expor as Escrituras, porque eu e você vamos ficar preocupados, ou dando um jeitinho, não, essa parte da Bíblia, não, mas isso aqui, ó, eu ouvi um pastor lá dizendo assim, que não é bem assim. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente é raiz, é o que fala nesse livro, esse livro continua sendo vivo, continua sendo eficaz, é nele que tem todo o poder, é ele que nos salva, é por causa dessa palavra que nós estamos de pé até hoje. Tudo que foi falado até hoje por meio desse livro se cumpriu, e Jesus vai buscar a sua igreja, porque é o último capítulo, o último feito que falta para esse livro se cumprir de ponta a ponta. Jesus expôs as Escrituras. Então cuidado, a Bíblia vai dizer, se vier alguém descido do céu, falando outro evangelho que não seja esse, é maldito. A gente viveu 3 anos e meio ali em Utah, e é o berço dos Mormons. E eu vi o poder de que uma mentira pode fazer com um povo. Joseph Smith, o criador do mormonismo, ele fala que ele recebeu uma revelação de Deus, e o livro dos Mormons é o novo evangelho de Jesus Cristo. Irmão, se você parar para ouvir, você vai ver que é bonito, que é sedutivo, que é cativante. Não é à toa, porque aí eu começo a contar, porque eu estudei muito, né? Eu estava lá, então eu precisei ir a fundo para saber o que é que diz. E aí a gente começa a conversar, para quem é crente, e a pessoa fala, Jesus, que negócio doido, como é que alguém acredita nisso? Eu falo, pois é, eu também penso nisso. Mas uma mentira contada por vários anos acaba se tornando verdade, a gente vê famílias e famílias, e gerações sendo aprisionadas por causa de uma mentira. Vamos ter cuidado na nossa vida. A gente pode se modernizar. O nosso culto pode ser moderno, pode ser atrativo. A gente pode ter luz, a gente pode ter telão, instrumento musical, tecnologia, transmissão. Nada disso aqui, irmãos, é ruim. Mas não vamos mudar isso aqui não. Isso aqui é a essência. Isso aqui é a causa de nós estarmos aqui. Eu me orgulho de fazer parte da MSBN porque é uma igreja bíblica. Porque é uma igreja que não vai ficar aqui massageando o nosso ego. Eu gostaria, sinceramente, de estar pregando hoje sobre vitória, sobre bênção. Mas o Espírito Santo tem me incomodado para que nós respondamos para nós mesmos pelo que o nosso coração queima. Às vezes a gente está andando com Jesus e não está vendo Ele. A gente está andando com Jesus e não reconhece Ele. A gente está vendo o que Ele falou que aconteceria, acontecer, e a gente está de luto, triste. Por várias vezes, se você for nos evangelhos, você vai ver, e Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Naquele títulozinho que tem antes de começar um capítulo, antes de começar uma parte, e de novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E mais uma vez, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Aonde esses caras estavam? Porque os olhos deles não estavam percebendo o que estava acontecendo, que era só uma questão de tempo até Jesus aparecer. Aonde nós temos colocado a nossa esperança, que nós, na primeira coisa que acontece, muitas vezes, que Jesus já falou que ia acontecer, a gente entra em parafuso e não reconhece Jesus no meio da caminhada.
Jesus ele expõe as Escrituras. O Jesus que era santo, que estava ressurreto, o Jesus que era filho de Deus, ele não ousou em fazer um discurso motivacional, ele não ousou em repreender aqueles homens, não, ele simplesmente usou a Bíblia, mencionou a Bíblia, viveu a Bíblia, cumpriu a Bíblia. Nada contra o discurso motivacional aqui, tá, irmãos? Tem hora que cabe, mas aqui dentro nós estamos aqui não para discurso motivacional. A minha vida não é pautada, mas eu acho. Não. Em outras palavras, a Bíblia não está nem aí para o que você acha. O que eu acho pode ser bom, mas se está indo contra o que a Bíblia diz, eu preciso mandar embora. Tem até um meme na internet. Sua opinião é um carro atravessando um trilho do trem. E dá de baixo o trilho do trem arrebentando o carro, falando, e a Bíblia com a sua opinião? Ela não está nem aí para a sua opinião. Antes nós falávamos, não, mas eu acho, não, mas eu penso que assim, não. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia tem todas as respostas para a nossa vida. Por isso que a gente está aprendendo nas terças sobre vida financeira, porque, não, dinheiro e religião, pastor, não se mistura. Você que se engana. Jesus expõe as Escrituras. E depois, Jesus ele parte o pão. Então nós aprendemos que Jesus ele se aproxima. Mas ele não só se aproxima, ele se apresenta. Ele caminha junto. E ele pergunta por que eles estavam conversando. Depois que eles respondem, Jesus então, agora vocês já falaram o que vocês estão sentindo, como é que está o coração de vocês, agora eu exponho a Bíblia. Você já falou das suas angústias? Então eu vou expor a Bíblia porque ela é a resposta para tudo. Ela é a resposta para tudo que vocês estão vivendo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus faz eles irem para frente, eles insistem, não, vamos entrar aqui, vamos jantar conosco, vamos estar aqui com a gente. Depois de 11 quilômetros, Jesus fica. E a Bíblia vai dizer que ele parte o pão. Mas não só no sentido literal da palavra, de pegar um pão e partir ele no meio. Obviamente aquilo, eu imagino que seja um tique de Jesus, né? Toda vez que eles viram Jesus, que Jesus tinha oportunidade, ele partiu o pão junto com aqueles irmãos. Mas, mais do que isso, Jesus senta à mesa com eles. Eu sei que tá na moda, está no topo talvez do nosso dicionário evangélico, essa palavra, né? Ter tempo de mesa. Está no auge. Mas tempo de mesa nada mais é do que ter comunhão. Do que conhecer uns aos outros, do que ter tempo uns com os outros. Mesa é um lugar de intimidade, mesa é um lugar de comunhão. A mesa ela fica num dos lugares mais íntimos da sua casa, que é na cozinha. Tem pessoas que vai entrar na tua vida e ela vai poder ir até a varanda na entrada. Tem pessoas que você vai dar liberdade para a tua vida, às vezes para entrar e ficar no hall ou na sala. Tem pessoas que, aí sim, algumas talvez, você vai chamar para sentar na tua mesa. Você vai compartilhar uma refeição com elas. Jesus ele decide sentar à mesa, partir o pão, ter um momento de comunhão, e por incrível que pareça, é somente nesse momento que Jesus tem comunhão com eles, que Jesus parte o pão, é que os olhos deles começam a enxergar que de fato era Jesus que estava com eles o tempo todo. Deixa eu te falar, é no momento de comunhão, é no momento de intimidade, é no momento de partilhar o pão, não só uns com os outros, mas principalmente com o Senhor, é que os nossos olhos serão abertos para a circunstância que nós estamos vivendo, os nossos olhos serão abertos por causa da dificuldade que nós estamos enfrentando, por causa dos nossos medos, das nossas imperfeições, do nosso passado, os nossos olhos serão abertos e nós enxergaremos a causa, o motivo, e podemos ser livres disso, porque os nossos olhos verão Jesus. E aí fica uma pergunta para nós: quem é que tem sentado à nossa mesa? Quem é que nós temos ouvido na nossa intimidade? No momento de dificuldade, a quem você pede conselho?
Quem é? Quem tem sido os seus amigos, os seus conselheiros, os seus confidentes? Irmãos, eu sei, a gente não deve, como cristão, a gente não deve se isolar. A Bíblia diz para a gente ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Não estou dizendo para você viver numa bolha, mas eu estou dizendo quem são as pessoas que estão mais próximas de vocês. Se você dizer, pastor, as pessoas que vão na minha casa, as pessoas que andam comigo, 99% nem vêm da igreja, nem crente não é. Eu vou te dizer alguma coisa, cuidado. Para quem você tem compartilhado a vida, com quem você tem confessado, a intenção não é a gente se isolar, mas a mesa é um lugar muito íntimo, de muita comunhão, para nós compartilharmos com quem não teme ao Senhor. Jesus senta à mesa, ele tem comunhão com aqueles homens, e a Bíblia diz que naquele exato momento que eles enxergam Jesus, Jesus simplesmente desaparece da visão deles. Deus tem um senso de humor muito legal, né? Andam 11 quilômetros, que agora aqueles homens vão ter que voltar, eles decidem voltar, sozinhos agora, imagine que correndo. 11 quilômetros de volta. E Jesus simplesmente sumiu, e quando eles chegam na casa e começam a contar o que aconteceu, Jesus aparece lá. Já cheguei primeiro que vocês. Mas o propósito de Jesus naquela caminhada foi cumprido. Abrir os olhos daqueles homens. Às vezes, meus irmãos, nossos olhos não serão abertos com a aproximação de Jesus. Às vezes, os nossos olhos não serão abertos na caminhada. E a gente não está aqui para julgar. A gente não está aqui para dizer, poxa, você não está vendo. Tem coisa que talvez está óbvio para mim, mas não está óbvio para você. Tem coisa que está óbvio para você, não está óbvio para mim. Cada um tem um tempo, um time dos olhos serem abertos. Mas o segredo está aqui. Os nossos olhos serão abertos por meio da comunhão com Jesus. Por meio de mesa com Jesus. De tempo com Jesus. Eu adoraria falar para você que existe outras formas, mas não existe outra forma de eu ter mesa com Jesus, tempo com Jesus, a não ser com devocional, oração, leitura bíblica, jejum. A nossa vida se tornou tão corrida que a gente não fala disso mais. Que a gente não indica isso mais, não receita isso mais para as pessoas. Irmãos, continua sendo a mesma receita. Oração, jejum, leitura da Bíblia. Oração, jejum, leitura da Bíblia. Se nós queremos ter os nossos olhos abertos para o que está acontecendo ao nosso redor e não corrermos o risco de sermos enganados, porque a Bíblia diz que se os tempos não forem abreviados, até os salvos seriam enganados. Você acha que o anticristo vai vir com um tridente na mão, rabo e chifre? Mas o que vai nos salvar de ter os olhos tapados, fechados, é a comunhão com esse livro, é a comunhão com o Espírito Santo, e é a presença de Jesus, a graça de Jesus nas nossas vidas. Se coloque em pé. O que vai sustentar a igreja dos últimos dias é a comunhão com os santos, com o partir do pão, é a mesa. Irmãos, por isso a gente fala tanto dos nossos gafes aqui. Alguém me perguntou um dia, pastor, num nível de importância, aonde está o gafe na nossa igreja? Eu falei assim, se você trabalha por questão de trabalho, ou estudo, ou alguma coisa, você pode ir em uma reunião só da igreja, vá no GAF. É maravilhoso ter vocês aqui no domingo. Mas se você precisar escolher vá no GAF nas casas. Porque no fim, meus irmãos, talvez, daqui uns anos, daqui uns meses, daqui um tempo, daqui gerações, não sei, daqui décadas, talvez a única forma que eu e você poderemos nos sentar para adorar Jesus será nas casas. Aí já tem gente, ai pastor, pelo amor de Deus, eu vi irmão aqui fazendo até o sinal da cruz assim já. Irmãos, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Basta uma lei, uma canetada, e um culto como esse aqui é proibido.
Lembra da pandemia? Parece que já está. Nós fomos impedidos, tudo bem, por uma questão de saúde, por uma questão de pandêmica. Mas nós fomos impedidos de acessar um lugar como esse. E já está surgindo, eu vi há umas semanas atrás, o Reino Unido, a Inglaterra já está estudando uma vacina para o vírus X. É um vírus que não foi criado ainda, não existe ainda, mas os caras já estão fazendo a vacina. Você vê que já está tudo interligado o negócio, né? E a gente finge que acredita que é só uma pandemia, que foi por acaso. Meus irmãos, não se engane. Talvez daqui a pouco, tudo o que vai restar é um GEF perto de você. Talvez tudo o que vai restar é o que você absorveu desse livro. Se esse livro hoje fosse arrancado da tua mão, fosse arrancado do teu aplicativo, do teu celular, o que sobraria desse livro dentro do teu coração? E aí eu finalizo com a pergunta que eu comecei. Pelo que o teu coração queima? Pelo quê? Qual tem sido a tua vontade? No que você tem colocado o empenho? O que vai nos manter firmes nos últimos dias é a nossa comunhão com Jesus, mas o partir o pão junto com os irmãos. Não é a manifestação. Nós vimos ali que Jesus se aproximou. Embora a manifestação seja ótimo, Jesus ele manifesta hoje por meio do Espírito Santo, dons espirituais, o falar em línguas, profecia. Irmão, tudo isso é maravilhoso. A gente é uma igreja pentecostal, a gente ama a manifestação do Espírito Santo, mas ela não foi suficiente para abrir os olhos daquelas pessoas. Não é a pregação. Jesus ele expõe de Gênesis até os profetas, e Jesus era o melhor pregador. Sem limitações como eu, sem dificuldades como eu, ele expunha a palavra como ninguém, mas mesmo a exposição da palavra por meio de Jesus não foi suficiente para abrir os olhos daqueles homens. A comunhão com Jesus e uns com os outros é o que vai nos sustentar, é o que vai sustentar a igreja do Senhor nos últimos dias. Comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. É a personificação da cruz. Comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Não tem como a gente desligar isso do Evangelho. Ah não, eu vou só servir a Deus na minha casa, eu vou vir para a igreja, e acaba o culto eu vou sair correndo, eu não quero conversar com ninguém, porque eu fui magoado, não sei o que. Não, comunhão uns com os outros. Não tem como você separar isso. Não tem como nós separarmos isso. 1 João 4, verso 20 e 21 vai dizer assim, ó: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus queridos, o nosso coração ele queima por Jesus. O nosso coração ele queima pela presença dele, ele queima por tempo com ele, ele queima por canções que adoram o nome dele. O que nós temos deixado o nosso coração queimar? O nosso coração queima com a presença da palavra, com a exposição bíblica. O nosso coração queima. Ou a gente acha, não, mas isso aqui está cortando carapuça para mim. Essa palavra eu não gostei, vou pular para outra, vou para o YouTube. Eu vou ser crente em casa, vou assistir só pelo YouTube. Não! Quando a palavra nos confronta, a gente permite que ela encontre lugar no nosso coração. O nosso coração queima por comunhão, ou a gente quer ser crente sozinho. A igreja de hoje só vai ter os olhos abertos através da comunhão, da mesa, do partir do pão, uns com os outros e com Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão da tua vida. Eu não sei o que passou na tua vida, eu não sei se você já foi magoado por alguém, se você de certa forma confiou em alguém e a pessoa quebrou a tua confiança. Isso talvez te impede de
servir a Deus mais e melhor. Isso não quer dizer que você não é crente, não, isso não quer dizer, mas talvez você precisa se reajustar. Talvez eu não sei, talvez tem pessoas dentro desse santuário que você não conversa. Talvez tem pessoas dentro dessa casa, fazem parte dessa igreja, e que você está sem conversar há anos. Pastor, eu não falo mal, mas eu não quero perto de mim. Eu perdoei, mas eu quero. Não, irmão, isso não é perdoar. A Bíblia diz: do que depender de vós, tenha paz com todos. Essa manhã é uma manhã para nós reconciliarmos uns com os outros, se for o caso. É para nós abrirmos os nossos olhos e enxergar que Jesus está na caminhada, que Jesus está fazendo a mesma caminhada que eu e você, que Ele está expondo as Escrituras. Há 8 anos essa igreja vem expondo as Escrituras nessa cidade. Jesus está interessado em saber da tua vida, mas o desejo de Jesus nessa manhã é abrir os nossos olhos para enxergarmos que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou, que Ele vive, que Ele reina, e que o motivo que o nosso coração precisa queimar é por Ele, é por mais da presença dEle, é por mais da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, por comunhão com Ele, por comunhão uns com os outros. A igreja pode ter muitos defeitos, a igreja do Senhor pode ter muitos problemas, mas ela é a noiva de Cristo. E que noivo ouve pacificamente alguém falar mal da sua noiva? Então muito cuidado em falar mal da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E se eu sou a igreja, eu estou falando mal da própria igreja. Meus queridos, eu quero desafiar você. Se você quiser vir aqui à frente, num sinal de rendição, num pedido talvez desesperado: Deus, eu quero que o meu coração queime de amor pelo Senhor. Eu falava para alguns irmãos essa semana: eu não consigo viver pela metade, eu não consigo ser mais ou menos, eu preciso viver intensamente. Eu demorei muitos anos para aceitar o chamado de Deus para a minha vida. Então eu vou deixar até o fim dos meus dias a minha vida ser gasta pelo Evangelho. Eu não consigo viver pela metade. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu falava: Senhor, queima no meu coração de novo. Queima, Senhor Deus, na minha vida de novo. Queima, Senhor Deus, o meu coração de novo, porque eu não quero mais, Senhor Deus, eu não quero nunca viver pela metade. Eu não quero nunca viver, ó Deus, por meio. Não. Se você quer, o altar está aberto para você. Ninguém está aqui para te julgar. Vai do teu desejo de queimar por Jesus. Vai do teu desejo de ter mais dele. Existe mais para o Senhor. Como pastor dessa igreja, eu preciso ser sincero para você e dizer que existe mais do Senhor para nós nessa manhã. Mas você precisa acessar isso. O altar está aberto. Eu sei que nós não seremos mais os mesmos depois desse dia. O Senhor vai queimar em nós. O Senhor vai queimar sobre a nossa vida. Ele vai queimar através do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é seu tempo. Enquanto o louvor vai estar ministrando, se você quer, venha. Mas só se você quiser queimar por Jesus. Pastor, mas eu já estou queimando por Jesus. Existe mais para você também. Existe mais para você também. Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na tua vida. Existe mais para você. Vai de você quebrar a tua vergonha, teus paradigmas, teus medos. Você tem medo do que Deus tem para fazer na tua vida? Você tem medo que se você vier aqui à frente, Ele vai te usar, Ele vai te chamar para o ministério? Ele tem algo para você aqui. Ele tem algo para você aqui. O altar está aberto para você.